Fala pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para falar aqui de um tema muito bacana, mas eu quero desde já te pedir, deixa o teu like, curte as nossas redes sociais, a gente está mandando muito conteúdo bacana para você e nesse agora nós vamos ter mais uma novidade, nosso canal do Telegram. Eu quero que você entre lá e vai ter lá uma coisa muito exclusiva. Toda semana a gente tem uma equipe toda trabalhando para mandar coisa legal para você que tem empresa familiar, que tem dificuldade de gerir esse tipo de negócio. A gente sabe que é difícil. E aqui a gente está trazendo dica interessante para você fazer esse negócio realmente funcionar. Hoje, como aumentar o lucro? Será que isso é fácil? Esse é um negócio assim bem complexo. Muita gente confunde isso todo tempo. Eu vou te falar que aumentar o volume de lucro é algo que é assim, impossível. Basta que você siga essas dicas. Você que tem empresa familiar, você que está aí com dificuldade, você que talvez aí se perder um pouquinho, talvez até esteja um pouco endividado, vai assistir essas dicas ou passar para alguém que está com dificuldade, que está endividado, enfim, que não vê lucro ou está confundindo faturamento com lucro, que isso é realmente uma coisa que é mais normal do que você imagina. Você vai entender hoje, através desses passos que nós vamos mostrar, que isso sim é possível. A primeira coisa que a gente precisa entender é assim, ó, qual é a diferença entre lucro e faturamento? Muita gente, eu já vi muita gente dizendo, olha, a minha empresa fatura tanto, a minha empresa vende, né? Eu uso uma expressão mais comum, a minha empresa vende 5 milhões, sei lá. Isso não quer dizer muita coisa, não. Eu vou te dizer o seguinte, para a gente que é de finanças, vender muito nem quer dizer muita coisa. Vender muito, muitas vezes, pode fazer com que você, empresário, você que é administrador de empresa familiar, você que trabalha nessas empresas familiares, enfim, você que é estudante, vender muito, muitas vezes, pode te ajudar a aumentar a velocidade da tua derrota. Se você vender muito de uma maneira errada, você pode sim quebrar. Eu vou te falar o seguinte, que venda ela é importantíssima, porém ela precisa estar aqui seguindo essas dicas que eu estou te dizendo. E sim, o lucro ele é importantíssimo. No final, só vale a pena vender muito se for lucrativo. Lógico, não estou falando aqui de estratégia, não estou falando aqui de situações onde que você venha a se colocar de uma maneira, talvez assim, para evacuar um produto que está parado, ou lançar um novo serviço. Nessas situações é até admissível a gente vender não tendo lucro. Porém, tudo isso precisa de estratégia. Mas vamos lá, como é que a gente faz para, primeiro, vender e realmente ter lucro, aumentar esse volume de lucro e ter certeza que isso realmente é possível? Deixa eu te dizer, primeira coisa, o que é lucro? Lucro, ele é o resultado de um esforço da empresa positivo. Ou seja, na intenção geral, é o que realmente sobra. Aqui, ó, eu vou te mostrar, aqui é uma maneira, um esqueleto simples, onde você, empresário, você administrador de empresa familiar, vai seguir. Talvez aí você tenha algum contato com esse tipo aqui de ferramenta, que eu vou já te mostrar o que ela pode te direcionar a uma situação bem gerencial e estratégica. É mais ou menos aqui. Isso daqui, se você aí entende um pouco mais de finanças, isso aqui é um esqueleto de uma DRE gerencial, tá? Então, a DRE, o que, que ela vai fazer? Eu vou, até num próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais detalhado sobre uma DRE gerencial e como é que você realmente pode ter sucesso gerindo ela. Fica ligado, não perde essas dicas e passa para alguém aí que precisa realmente ajustar essas finanças. Então, vamos lá. Esse esqueleto, eu estou falando aqui de receita. O que é receita? Receita são as vendas, o teu faturamento. É lá o que realmente saiu, o resultado da tua prestação de serviço. É o que, em tese, o dinheiro, por onde ele entra. Eu costumo dizer que esse relatório ele é como um hemograma. Você vai no médico lá, eu não sou técnico, eu não sou profissional da saúde, mas eu vou te falar o seguinte, você vai no médico, vai fazer um check-up, ele te pede o quê? Um hemograma. Então, o hemograma lá tem uma relação de alguns itens com um parâmetro.
Então, esse relatório aqui, a DRE gerencial, ela vai te dizer assim, mais ou menos, o DRE, ele é como o hemograma da tua empresa. Ele vai dizer como é que está o comportamento desse dinheiro na tua empresa. Então, o que é que eu vou te falar? O dinheiro, ele entra através das vendas. Então, aqui, através das receitas. Então, tudo que vier aqui na receita são as vendas. Dependendo da maneira como você gere, como você analisa, e eu vou falar no próximo vídeo, você pode ter uma visão de caixa e de competência. Mas calma, isso daí eu vou explicar depois. Eu quero te dizer o seguinte, que essa venda, o dinheiro ele entra através das vendas. E aí eu existo primeiro que a DRE ela vai fazer, ela vai te dizer assim, ela vai mostrar para onde esse dinheiro escoou. Então, o que a gente recomenda é que quando vendeu lá, eu comece a pagar o custo. O que é o custo? Não sei se você lembra lá no primeiro vídeo que a gente lançou, a gente fez um detalhamento sobre custo, sobre despesa, sobre investimento, sobre perda. Se você não assistiu esse vídeo, você vai clicar nesse link aqui que vai te levar lá para o vídeo. E, com certeza, você vai ter esses maiores detalhes. Eu quero até te dizer assim, ó, que se esse vídeo está te ajudando, está te esclarecendo, compartilha. Às vezes, assim, a gente precisa ajudar as outras pessoas. E uma boa maneira de a gente ajudar as outras pessoas é dando conhecimento. E os nossos vídeos aqui, a gente está trazendo de uma maneira fácil, simples e que você aí pode pôr em prática. Se você seguir, eu tenho certeza que você vai conhecer melhor o teu negócio, vai ter certeza de como esse negócio pode ser mais fácil. E se você compartilhar aí, dar uma curtida, se inscrever, isso nos ajuda e com certeza vai ajudar muita gente, tá bom? Então vamos lá, receita, tudo que entrou em relação às vendas. O custo, lá conforme o nosso conceito, é o gasto que você tem para trazer esse produto para a tua loja. Ou seja, se tu é uma indústria, é o gasto que você tem para comprar matéria-prima, para transformar, por exemplo, farinha, açúcar, água em bolo. Então, é o que você gasta para produção. O que mais? Se você é prestador de serviço, é a hora técnica daquele profissional. É o material que é aplicado para essa prestação. Então, eu tenho uma receita menos o custo, eu vou ter um negócio chamado margem. Margem, que pode ser chamado lucro bruto ou margem de contribuição. Se você não entende muito de finanças, eu estou te dando um esqueletinho e esse esqueleto eu vou detalhar no próximo vídeo. Fica ligado. Então, a margem é quanto sobra para tu pagar as despesas. E o que é despesa? Conforme os conceitos, água, luz, telefone, aluguel, salários, enfim, é tudo que você vendeu R$1 ou 1 milhão, ela não está lá, o valor é o mesmo. Então, é tudo que é fixo. Você começa o mês devendo elas. Então, essa estrutura ela vai estar lá todas as despesas. Então, eu pego a margem menos as despesas, eu tenho um resultado. Ou seja, a minha empresa tem lucro se é positivo. Se a tua empresa deu aqui negativo, então a tua empresa é deficitária. Então, tu está tendo prejuízo. Uma coisa que você precisa analisar é começar a perceber se isso é recorrente. É muito importante, como eu falei lá no hemograma, se as taxas estão variando, então para mais ou para menos, está alguma coisa errada. O que é que você precisa fazer? Você, empresário, gestor de empresa familiar, precisa ter isso daqui na ponta do lápis. Você precisa começar a reunir com as pessoas e começar a analisar o que é que esses números aqui estão te dizendo. Como eu falei, esse próximo vídeo ele vai ter um detalhamento e nós vamos entrar com mais detalhes nos próximos vídeos, todas as sextas-feiras. Você vai ver aí muita coisa bacana e eu já te convido. Compartilhe esse vídeo, porque nós vamos ter mais detalhes sobre isso. Então vamos lá. Entrou através das vendas, eu paguei a minha operação, o meu custo, sobra o primeiro custo, o primeiro margem de contribuição ou lucro bruto. Peguei esse número e paguei as minhas despesas, água, luz, telefone, aluguel, contador, enfim. Quando sobra, eu tenho lucro. Então, o propósito do nosso vídeo é trabalhar como aumentar esse lucro. Agora você já entendeu. Primeira coisa, faturamento não é lucro. Ah, eu vendo muito. Você vender muito
e tiver com custo errado, você tem problema. Se esse dinheiro no final aqui não está positivo, você está tendo prejuízo. Então, o que é que você, empresário, vai ter que ter? Como eu disse, analisar isso aqui sempre, toda a vida. Analisa. Faz com que isso aqui entre na tua rotina operacional, na tua atividade de gestor. Ah, Ricardo, mas a minha empresa é familiar, eu sou pequeno. Isso é para empresa grande. Não, isso vai para empresa organizada. E a gente tem uma frase, organizar para crescer. O pequeno, ele é pequeno, mas ele pode se tornar grande. O grande, geralmente, ele só é grande porque ele se organizou. Então, premissa básica. Você precisa entender assim, minha empresa é familiar, só eu, meu pai, enfim. Independente do tamanho, isso daqui não é critério de tamanho. Critério para empresa organizada, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos tratar de algumas dicas através desse modelo aqui, desse rascunho, como aumentar esse volume de lucro. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte, que eu posso mexer em algumas partes aqui. Se a gente viu, através da receita, através do custo e através das despesas. Esse primeiro vídeo, nós vamos falar através das receitas. Ou seja, nós vamos ver 3 oportunidades de você aumentar, ser mais lucrativo, mexendo nas suas receitas. Talvez você até já conheça alguma coisa, mas eu vou te falar. Se você trabalhar bem essa primeira parte, nós vamos entender que as outras 2 são questões assim que vocês podem realmente trazer para o teu dia a dia, para o teu cotidiano. Então vamos lá. Primeira maneira de você aumentar o teu lucro através da receita. Eu espero que isso aqui tenha ficado muito claro, mas a receita são as vendas. Então, como é que eu aumento o meu lucro? Primeiro, aumentando o ticket médio. O que é isso? O ticket médio vai aparecer aqui, ó, uma formulazinha como você calcular. Então, em resumo, é o quê? É quanto representa, quanto o teu cliente está comprando a mais. Ou seja, quanto esse cliente ele aumenta. Hoje ele só compra, sei lá, R$1.000. Então, se ele começa a partir de 1.200, 1.300, ele está aumentando a compra dele no mês. E essa referência é uma coisa que você precisa tratar. Então, aumentar o ticket médio é fazer o quê? É vender agregado. É procurar entender, por exemplo, se você é uma lojinha se você vende celular, é você vender o celular, a capinha, a película, enfim, é você que presta serviço, é ter um serviço complementar, é ter algo, por exemplo, se você tem uma clínica, por exemplo, de estética, é você vender a questão do home care. Então você está vendendo o serviço, mais os produtos que são ali complementares. Então como é que eu consigo aumentar o ticket médio? Oferecendo. Pensando, entendendo quem é esse cliente. Se você conhece o seu cliente, você sabe qual é a rotina, o que é que ele compra, o que é que ele precisa. Então, qual é a sabedoria desse grande vendedor para aumentar a venda, aumentar a ticket médio? Isso não é fácil. Isso precisa o quê? Entender quem é esse cliente, saber o que é que ele gosta. Eu fiz um vídeo mencionando lá, não é só vender, é criar relacionamento. Então, quando eu crio relacionamento, conheço quem é ele, faço com que ele realmente entenda essa necessidade, essa solução que eu estou apresentando, eu consigo aumentar o meu volume de ticket médio e assim eu sou mais lucrativo. Segunda maneira de aumentar o meu lucro, através do faturamento. Então, a segunda maneira é captando mais cliente. Captar mais cliente é que muita empresa usa. Agora eu vou te falar, captar mais cliente, o bom de captar mais cliente é que você vai ter mais gente ali atendendo, você vai vender para mais gente. Dependendo do teu nível de empresa, a quantidade da tua estrutura operacional é uma coisa que você precisa levar em consideração. Captar mais, buscar mais cliente, você precisa ter um esforço. A gente sabe que o esforço de manter o cliente ele é bem menor do que o de captar mais. E o captar mais clientes, você vai vender para mais gente. Então, assim, aumentar o faturamento através de captação de cliente, você geralmente vai investir mais no marketing, você vai ter que, enfim, fortalecer a questão
do relacionamento com teus atuais, para que eles possam fazer um marketing boca a boca, né? Falar mesmo, se você é prestador de serviço, dos resultados que você anda entregando. Então, isso é possível sim, e captar mais clientes é uma coisa que você faz e aumenta o teu lucro. A terceira coisa que você vai fazer para aumentar o teu lucro através das suas receitas é o quê? É aumentar o preço. Ricardo, que negócio difícil, né? Primeira coisa para aumentar o preço é preciso entender. Existe uma dificuldade que o mercado muitas vezes não te passa, que é uma coisa assim que é meio que invisível, é a elasticidade dessa demanda. Então, aumentar o preço também é uma coisa bem complicada. O que é que você precisa fazer? Primeiro, entender o que é precificação. Como é a composição desse teu preço? Ricardo, eu consigo aumentar o preço de que forma? Olha, vendendo valor. Às vezes, quando o cliente ele não está buscando consultor na empresa, mas ele quer a empresa organizada. Ele não está buscando novos produtos para carregar na mochila, mas não, ele quer usar aqueles produtos e ter o rosto mais rejuvenescido. Então, são coisas que você precisa entender. Primeiro, você não vende produto nem serviço, você vende solução. E aí, fazer com que esse preço não seja perceptível é uma maneira de entregar mesmo vendendo valor. Então, o que é que eu quero te dizer? Se você, para aumentar o valor, você vai aumentar as suas receitas e vai ter um resultado. O que é que, como eu te falei, a grande dificuldade a primeira coisa é que para aumentar o preço, eu preciso entender até onde esses meus clientes conseguem suportar esse aumento. E aí um outro assunto para um próximo vídeo. Uma outra coisa que você precisa entender também é saber precificar. Às vezes eu estou olhando para o concorrente e precificando por ele. Então talvez aí seja um grande erro que você está fazendo. Então, aumentar o preço. Uma outra maneira que você pode fazer, e é uma dica aí de ouro. Preste atenção. Você, às vezes, eu soltei um vídeo outro dia que dizia o seguinte, que uma maneira que as empresas estão fazendo é diminuindo o seu volume. E eu vou falar muito mais dele quando eu falar de custo. Mas aumentar o preço sem percepção é uma questão que você precisa saber para começar a induzir esse cliente a entender que aquilo não é caro, aquilo realmente vale a pena. Então, o que é caro ou barato? É uma percepção de valor, tá bom? Esse primeiro vídeo, nós vamos parar ele por aqui, mas ele vai ter o 2. Então, nós vamos continuar para não ficar muito longo, mas eu quero te dizer assim, ó, se esse vídeo está te ajudando, se esse vídeo de alguma forma está fazendo com que a tua empresa, a tua organização familiar, ela possa melhorar organicamente aí a questão principalmente financeira, faz o seguinte, compartilha com os teus amigos, com aquelas pessoas que você percebe que precisa de um apoio financeiro, que precisa ter mais gestão. E, assim, como eu te falei, aqui tá as nossas redes sociais, o nosso canal do Telegram, ele vai te ajudar, porque lá tem coisas específicas. A gente vai disponibilizar planilha, e a gente vai fazer com que essas dicas aqui, elas se tornem mais palpáveis e você possa realmente aplicar no teu dia a dia. Vou te falar uma coisa, essas ações lá no Telegram, você colocando em prática, o resultado é organizando e crescendo. Eu vou te falar, não existe esse milagre não. Existe esforço seu. Só depende de você. Quantos e quantos vídeos você já assistiu e talvez você deixou para o lado? Eu quero te dizer assim, ó, que aqui está prático e você pode sim transformar a tua empresa familiar, uma empresa mesmo, numa organização e isso tudo ficar bacana. Tá bom? Deixa o like, puxa, compartilha, se inscreve, organiza para crescer e valeu, um grande abraço.